Aí galera do blog MMA por dentro da arena, pelo Jornal Globo por Guga Noblar, sou Guilherme Simões, estou aqui com o André Benkei, ele que é treinador de MMA aí, veteraníssimo do início do esporte aí, vai contar um pouquinho aí da história dele pra gente. Você começa inicialmente se apresentando, né, falando de suas principais realizações, suas principais conquistas, né, para quem ainda não te conhece, o esporte ganhou muitos adeptos recentemente. Bom, meu nome é André Benkei, eu sou treinador de MMA, conhecido no Brasil mais pela parte de treinamento físico que eu fiz com alguns atletas diferenciados. Meus atletas tiveram uma diferença física muito grande, principalmente na parte de peso, onde alguns me chamam de mago da balança, por conseguir diferenças de peso muito grandes de um dia para o outro. Mais de 10 quilos, chegando até 13 quilos em alguns atletas, e com condições plenas de lutar, com condições plenas de fazer um trabalho de 5, 3 rounds, explodindo o tempo todo, mais veloz, mais rápido, mais forte que os outros atletas, mesmo os atletas americanos de wrestling, que são considerados os atletas mais bem preparados tecnicamente, fisicamente. Bom, além disso, a gente começou esse trabalho muito tempo atrás, quando o Carson tinha a antiga Carson Grace Team, quando ela se desfez, e foram alguns integrantes foram formar a Brasília Top Team. O seu Carson Grace, mestre Carson Grace, que é um dos maiores conhecedores do esporte que eu conheci, tive a honra de conhecer, me convenceu numa visita a trabalhar com alguns atletas dele. Eu levei esses atletas para dentro da minha academia, na época o Universo Atlético, hoje é Gym Center, hoje está aqui comigo, ainda faço um trabalho lá quando eu venho no Brasil, são amigos, é dirigido pelo meu primo. Foi ali que tudo começou, de muitos atletas hoje que estão brilhando no cenário mundial, como Jesus Cavalcante, Sucata, Milton Vieira, as coisas começaram bem ali. Bom, esses atletas do Carson foram enviados lá para a gente começou a fazer um trabalho um pouco mais técnico, começou a dividir o treinamento, começou a trazer um cross-training um pouquinho mais detalhado, trouxemos o wrestling, trouxemos kickbox, trouxemos boxe, fizemos um trabalho diferenciado de chão, na época com o Valvenagues Marinho, que ficou com a gente, né, que treinava o Paulão na época, e com o Alan Góes. Então o mestre Carson foi para Chicago por causa de problemas financeiros, ele foi morar em Chicago, e a gente ficou com esses atletas novos lá no Universo Atlético e começamos a fazer um trabalho. A gente via que tinha uma necessidade de uma organização, de um trabalho organizacional nos atletas. E eles não possuíam isso no treinamento geral, no treinamento antigo que era feito dentro da Carson Grace. Então nós remodelamos, junto com o Valvenagues Marinho, com o Alan Góes nessa época, e nós fizemos um trabalho, como eu te disse, diferenciado, que chamou atenção, e a gente conquistou alguns títulos, como na Rússia, no Shotô Japão, no Shotô Brasil, no primeiro evento amador do Shotô Brasil, que a gente venceu todas as lutas. E o Valvenagues Marinho achou por bem sair, formar fazer um trabalho em outro lugar. Eu não podia, porque a academia era meu ganha-pão na época, eu não podia sair dali. Então eu deixei ir, a gente terminou, a Universo Atlético deixou de existir. Nós levamos os nossos atletas para dentro da BTT, através do Bebel, que era um grande amigo meu, sempre foi, e é um grande amigo meu, e foi ele que levou a Buscapé, Milton Vieira, Heraldo Paes, uma galera para lá para dentro. E hoje formam a base daí da BTT atual. Depois disso, eu fui treinar o Hermes Franca, que veio ao Brasil. Ele me pediu para treinar, perdão, esqueci o principal, né? Durante esse período aí, no período do Universo Atlético, a gente treinou o maior campeão da história do esporte até agora, em termos de tempo de defesa. 7 anos defendendo o título, o Anderson está para bater, mas ele ainda é por tempo o maior defensor de cinturão, que é o Alexandre Pequeno. Durante 7 anos se tornou campeão mundial, foi a nossa grande realização. Foi campeão mundial pelo Shotô, defendendo o título várias vezes, em várias defesas espetaculares, né, como foi a última defesa do cinturão. Foi a minha última participação com ele treinando, antes de me mudar para os Estados Unidos, que foi quando ele lutou com o João Roque, em que ele venceu o João Roque numa luta espetacular, histórica época, que todos lembram. Bom, aí o Hermes Franca veio para o Brasil, a gente começou a treinar, começou a trabalhar, fizemos um trabalho para Euforia, e eu conheci a American Top Team. Nessa época, um time formado por atletas dissidentes da Brasília Top Team de alguns outros países e algumas outras escolas no Brasil. Era um time sem expressão na época, era um time que não tinha conquistado nenhum título importante, só títulos regionais, pequenos, sem maior importância, mas que tinha uma condição
vamos dizer assim, a gente tinha muitos olhos de tigre lá dentro. Quando eu olhei, me apaixonei e falei, não, é aqui que eu quero ficar. E mudei de Malicuia para os Estados Unidos, fui para lá, desenvolvi um trabalho durante 3 anos. Nesses 3 anos, o time se tornou o maior time do mundo, com um atleta pelo menos em top 10 em todas as categorias de peso no mundo. E aí meu trabalho foi reconhecido mundialmente, com o Gesias, com Jorge Santiago, Denis Ken, Wilson Gouveia, Thiago Silva, Thiago Alves e Mike Brown. E isso foi muito prazeroso para mim. Tem muitas histórias, muitas lembranças dessa época. E foi muito importante. Só que por discussões técnicas, discussões ideológicas, eu saí em 2008. Já se faz 2008 foi quando eu saí. E comecei a fazer o trabalho de camp separado. Tentei trabalhar com alguns atletas da American Top Team durante um tempo, ainda durante um ano. Ainda fizemos as melhores performances da American Top Team, foram feitas com a gente fora no camp. Só que chegou em 2009, ficou impossível de trabalhar, ficou uma coisa muito difícil, porque não dava para dividir. Eu entendi que era muito difícil dividir o treinamento e trabalhar sem ver o todo. Que o meu trabalho é um trabalho que reúne todos os treinadores e faz com que a gente trabalhe numa única direção. Então, se você não tem acesso às outras partes do treinamento, se essas outras partes do treinamento não se concatenam com você, se você simplesmente manda o seu atleta treinar boxe, treinar wrestling, treinar separado e não tem a menor ideia do que acontece lá, você não pode se tornar um bom head coach, você não pode realmente controlar nem fisicamente, nem tecnicamente o teu atleta. Então, quando eu percebi que isso era impossível, eu passei a ter os meus próprios camps, a gente começou a fazer camps. Fizemos o camp primeiro do Pezão para o Arlovski. Nesse camp foi um dos últimos camps que eu fiz com atletas da American Top Team. Nós fizemos também para o Jorge Santiago com o Mizaki. Fizemos o Jorge Santiago com o polonês, esqueci o nome do polonês agora, me recordo o nome também, excelente atleta, campeão da Polônia. Foram vitórias espetaculares. Fizemos também o Claudio Patrick, que venceu a melhor luta da noite na época, com o nosso trabalho também lá. A performance do Pezão, que foi espetacular, e levantou o nosso nome na América e despertou, né, a curiosidade do meu trabalho também na parte como head coach, que tinha até então sido um pouquinho encoberto por situações de política, a gente entende também. E hoje já ficou mais estruturado, e depois disso a gente fez o camp do Pezão para a luta do Fedor, em que o Pezão teve aquela performance espetacular. Ele foi ali, eu acho que foi um dos maiores momentos da minha carreira, junto com os outros títulos mundiais do Gesias e do Jorginho, e também o título do Mike, e o título mas a vitória do Gomes a vitória sobre o Gomes do Marco Aurélio também, que foi um momento que eu não vou mais. Bom, essa é um resumo, né, da minha carreira. Eu agora tentei voltar ao Brasil para fazer um trabalho aqui no Brasil, trazer um trabalho diferenciado. Estava no último ano no Missouri, na academia do Matt Hughes, na Hit Squad, e a gente desenvolveu um trabalho lá. Ficou um pouquinho difícil, porque houve um problema com os dormitórios, e a academia era muito afastada, era necessário os dormitórios da forma que era, a gente ficou sem dormitório, então ficou impossível de manter lá o trabalho. Como é que você começou no mundo das lutas? Fala aí das suas origens, seus mestres, seus treinadores aí, lá do iniciozinho um pouquinho. Tá, então vamos lá, do começo. A minha origem, eu comecei no judô, fiz judô, mas o meu judô era o judô que existia no Rio, chamado Judô na Guanabara. Era um judô que não tinha competição direta contra, por coincidência, até o mesmo judô que o Gesias começou também, que era um judô que tinha na zona norte do Rio de Janeiro. Era um judô que não seguia as regras olímpicas, e por não seguir as regras olímpicas a gente tinha mais trabalho de chão que o judô normal. Era, vamos dizer assim, um judô dos primórdios que permaneceu em algumas academias no Rio de Janeiro. Hoje, a maioria dos atletas desse esporte foram encampados pelo jiu-jitsu, ou então foram para o judô realmente. Ou foram para o jiu-jitsu ou foram para o judô. Esse estilo não existe mais. Não sou novinho, não. Então é uma coisa bem antiga. E depois eu fui treinar Karate Kyokushin. Eu treinei Karate Kyokushin, comecei com 17 para 18 anos. Treinei até meus 27 anos com Matsuru Megumi, que eu considero meu grande mestre, ele que me ensinou as bases de tudo que eu sei, da minha vida, da minha nutrição, do meu trabalho. Ele foi a minha grande faculdade. Para mim, ele foi o guia maior. Era um gênio de todas as partes, tanto da parte técnica quanto da parte física e da parte nutricional. E abriu o leque, me ensinou
o caminho de onde eu devia buscar. Hoje eu tento fazer isso a mesma coisa no meus seminários, tentando dar o caminho. Aqui é o caminho, e daí você vai. E foi isso que ele me deu. Ele abriu as portas, abriu meus olhos e me mostrou onde é que eu ia. E aí, nesse período, logo depois do Karate Kyokushin, eu sempre fiquei muita amizade com o pessoal do Jiu-Jitsu, muita amizade com o pessoal da luta livre. A minha academia foi a primeira que trouxe as duas juntas ali, ficaram duas juntas treinando, e eu sempre treinando com os dois lados, mas sempre treinava para mim, sempre treinava para melhorar como atleta, mas nunca me especializei em uma determinada luta. Recentemente, por causa desse meu tempo de trabalho, meu tempo de treinamento, e até pelo meu envolvimento, o Alexandre Pequeno me perturbou, me pediu, vamos fazer o exame, e me deu a faixa preta de luta livre. Hoje eu tenho a tendência para o lado da luta livre, eu sou faixa preta de luta livre também. Você tem essa alcunha aí, né? O nome Mago da Balança. Como é que surgiu esse nome aí? Bom, esse nome foi o seguinte, a gente tinha o trabalho, o grande diferencial dos wrestlers americanos era esse drop de peso, que eles perdiam peso, desidratavam e depois reidratavam e conseguiam lutar com 5, 10, 8 quilos a mais na categoria, mais fortes e resistentes, que dificultava bastante os brasileiros. Eu, quando fui à América, eu absorvi isso, recriei isso, entendi o processo e recriei do meu modo e fui criando uma maneira em que meus atletas conseguiram suplantar, inclusive os atletas americanos, em relação a isso. Ficavam mais fortes, mais rápido, e eu conseguia atingir pesos maiores, perdas de pesos maiores com meus atletas. Eu fui desenvolvendo um protocolo que hoje eu aplico, que faz com que o atleta tenha mais conforto para bater o peso e tenha mais conforto para voltar ao peso e se sinta bem lutando e não perca performance, muito pelo contrário, ganhe performance, ganhe vantagem nessa diferença de peso. Então, hoje, há uns anos, um repórter da Tatame, Marcelo Alonso, um dos grandes repórteres do esporte, dos mais antigos do esporte, me deu essa alcunha numa matéria, ficou famosa, ganhou o mundo inteiro. Eu tenho essa reportagem em praticamente todas as línguas, em francês, em inglês, japonês. Foi muito legal porque me deu uma repercussão mundial, né? Como eu falei, essa reportagem foi no mundo inteiro. Não, eu sou formado em Educação Física na Gama Filho, essa é a minha formação. A parte nutricional eu estudei nutrologia com a International Sport Science Association, mas eu vou te dizer que foi para me dar o caminho, tentar me guiar, me dar o caminho para onde eu queria. E os conhecimentos e a abertura dos conhecimentos foi realmente em relação à minha experiência nas duas situações, nas situações de wrestling, que não é uma situação muito acadêmica, vamos dizer assim. Você tem poucos estudos de realmente com um número de pessoas suficiente que leve você a se direcionar ao seu trabalho em pesquisa científica, né? É mais baseado realmente na prática de grandes treinadores que já fazem isso há muito tempo. Como é que você se define exatamente? Olha só, eu sou um treinador de MMA. Esse é o meu trabalho, né? A minha formação de educação física o meu trabalho de preparação física é integrado dentro de um trabalho, dentro de um todo. O meu trabalho dentro de um camp, o meu trabalho é o trabalho de integração. Alguns chamam isso de head coach. Esse nome é mais uma nomenclatura de chefão do que outra coisa. Na verdade, é um coordenador. Eu sou um coordenador. Sou eu que coordeno os treinadores. Sou eu que faço com que eles trabalhem dentro de uma determinada tática. A gente define essa tática em reuniões. Essas reuniões, logicamente, para cada área, vão ter os especialistas que vão me dar opinião. Essa opinião vai ter que entrar dentro de um contexto de opinião de todos os treinadores, ou seja, a gente vai ter só uma direção e sou eu que fico a cargo de controlar isso. Porque, logicamente, existe o teu ego profissional. Então, quando você trabalha com um professor de boxe, em que ele tem uma visão, mas essa visão não foi fechada numa tática de luta, essa visão que ele tem é a visão do boxer e não a visão do lutador de MMA, que não foi fechada numa tática de luta, não foi acordada, ele pode tentar utilizar isso e às vezes isso atrapalha um todo. Vou te dar um exemplo, se você é um treinador, você se diz o head coach do seu time, e você não conhece o teu treinador de boxe, não conhece o teu treinador de kickbox, o teu preparador físico, o que eles estão fazendo, se você não acompanha o que eles fazem, você não é o head coach do time. Você é uma pessoa que treina, você dirige um sparring no máximo, você não é o head coach. O head coach é o coordenador geral que está presente em todos os treinamentos, ele precisa estar presente nos treinamentos para que ele possa entender e corrigir e acertar, tanto o atleta quanto o treinador.
o treinador também necessita do apoio desse head coach, ou seja, ele é um coordenador geral. Essa é a minha função, a coordenação geral. Primeiro a gente define a tática através de uma reunião. Logicamente, nessa reunião, a gente vai balançar o que o adversário tem de melhor, e esse melhor vai ser em relação ao peso da opinião de cada treinador na hora dessas reuniões. E, dependendo da luta, um vai ter mais peso, o outro vai ter mais peso. A gente vai definir a tática e nessa tática vai ser aplicada e todo o trabalho vai ser voltado para isso. A preparação física vai ser voltada para isso, a preparação de wrestling vai ser voltada para isso, a preparação de chão vai ser voltada para isso, a preparação de strike, tanto boxe quanto kickbox, vai ser voltada para isso. E a única maneira de controlar isso é com o coordenador, o head coach. Realmente, essa é a verdadeira função do head coach.